Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Estão estranhando esse visual vindo direto dos anos 80? Bom, é porque no programa de hoje veremos os 6 tiras mais barra pesada do cinema. Aquela galera que mastigava marginais no café da manhã e antes de almoçar matava mais uma meia dúzia. Essa lista tem basicamente os fodões do cinema dos anos 80 e 90, porque naquela época bastava um bigode, uma arma grande e um olhar severo para deixar todo mundo com medo. Então vamos embora e sigam-me os bons. Bom, sem enrolação, vamos conhecer os caras mais fodas do cinema. Aquele tipo de brucutu de raiz como não se faz mais hoje em dia. E chegando em sexto lugar, temos ele, J.J. McQuaid, interpretado pelo fodão Chuck Norris. J.J. McQuaid era um Texas Rangers rústico até o talo, daqueles que laça a bandidagem e arrasta para a cadeia como quem conduz o gado para o curral. O Lobo Solitário era um cara bom de briga e de tiro. Ele não era muito adepto da burocracia que ele considerava como a polícia moderna, e olha que ele estava falando da polícia do Texas dos anos 80, para ver a ignorância do cara. Chucão preferia resolver tudo com socos e pontapés, fazendo muita cara de mal e sem tirar a sujeira do rosto. McQuaid foi um dos personagens responsáveis por imortalizar Chuck Norris como um dos astros dos anos 80. E até foi motivo de piada durante a aparição do velho Chuck no clássico moderno Os Mercenários 2. Lembram desse? Quando ele aparece e troca aquele diálogo sensacional com Sylvester Stallone? O personagem ele era tão casca-grossa que foi enterrado vivo dentro da própria caminhonete e quando acordou, ele simplesmente pegou uma lata de cerveja, abriu, jogou no rosto para dar uma acordada, ligou a caminhonete, acelerou para fora do buraco e de quebra ainda atropelou todos os capangas do bandidão. Isso era poesia pura naquela época. Infelizmente, J.J. McQuaid só apareceu em um filme, que foi chamado Lone Wolf McQuaid no original, que foi lançado em 1983. Mas mesmo não tendo aparecido mais, o J.J. McQuaid foi tão emblemático na carreira do Chuck Norris que ele serviu de base para um outro personagem chamado Walker, o Texas Ranger. Lembram dessa série dos anos 90? Era um pouquinho mais água com açúcar, mas Chuck Norris continuou mandando muito bem. Peraí. Deixa eu arrumar o bigode aqui, tava caindo. E o quinto lugar não poderia ser de outro que não o grande Axel Foley, interpretado pelo Ed Murphy. Lembram dele? Axel Foley era um policial lá de Detroit que arrebentava a bandidagem sem perder o bom humor. O cara apareceu na série de filmes Um Tira da Pesada, ou Beverly Hills Cop, no original. O Axel Foley ele já mostrava para o que veio já logo na primeira cena do primeiro filme. Alguém lembra? Quando ele tenta prender aquela quadrilha de contrabandistas e acaba pendurado pro lado de fora do caminhão. Vai preso ali nas correntes e os caras vão destruindo a cidade inteira e ainda o som do Here's On. Lembram dessa música? Bom, apesar do Axel Foley ser um policial de Detroit, ele acabou passando os 3 filmes em Beverly Hills, Por isso o nome do filme no original. Sempre com aquela malandragem dele, acabava sacaneando os policiais locais, mas depois os caras acabaram se tornando parceiro deles no final do primeiro, no segundo e no terceiro filme. O Tira da Pesada, ou Axel Foley, ele acabou lançando o Ed Murphy ao estrelato mundial. Ele era um cara conhecido pelo Saturday Night Live e esse filme lançou ele para o estrelato mundial. Uma outra curiosidade muito legal sobre esse filme é que ele foi escrito para o Sylvester Stallone. Sylvester Stallone ia fazer um Tira da Pesada. Mas como ele acabou não concordando muito com os produtores, a respeito do filme, ele acabou se retirando do papel e levou as ideias junto com ele. Mas essas ideias foram utilizadas num outro filme que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é Cobra. Um quarto filme até foi cogitado e já faz um bom tempo que aparece listado no eBay, mas até agora não tivemos maiores novidades. Mas a gente pode rezar para que isso aconteça um dia, O quarto lugar é demais. Lembram dele? Cobra. Acabei de falar dele. O cara
era um dos policiais mais durões de Los Angeles, fazia parte do Esquadrão Zumbi, e eu acho que era o único também de lá. Ele era sempre chamado para resolver os piores casos de Los Angeles, do tipo, tá precisando atirar em alguém? Chama o Cobra. O Cobra foi imortalizado pelo Sylvester Stallone, que tinha saído lá daquele projeto do Tira da Pesada e resolveu fazer o Cobra, que aqui no Brasil, por causa do pôster, acabou sendo conhecido como Stallone Cobra, né? Um filme que marcou muitos brasileiros até pelos diálogos inusitados que a dublagem acabou trazendo pra gente. O cara era mais grosso que dedo destroncado, estava sempre soltando frases de efeito enquanto sentava o prego em todo mundo, atirava para todo lado. Fica com essa cena aqui que ela diz bastante a respeito do filme. Ei, cara! Eu tô com umas mulheres aqui! Eu mato todas elas! Traga a TV que eu mato todas elas! Tá entendendo? Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama! Não posso fazer isso. Por quê? Com louco eu não negocio. Eu mato. Você é uma doença. E eu sou a cura. Morra! Solta! Para completar, o Sylvester Stallone colocou no Cobra um visual quase que de super-herói. Um óculos escuro, um palito do lado da boca, né? Sempre com as frases de efeito e uma pistola muito estilosa sempre na cintura. Cobra foi um filme que foi muito criticado durante seu lançamento. Ele é considerado um dos filmes mais violentos dos anos 80, até por causa da postura do personagem do Marion Cobretti, apesar dele odiar ser chamado desse jeito. Hoje Cobra virou um cult, mas mesmo assim acabou nunca ganhando uma continuação. E o terceiro lugar fica com ele, o doidão Martin Riggs, um daqueles policiais que atirava primeiro e perguntava depois. Lembram dele? Um dos protagonistas da série Máquina Mortífera? O Martin Riggs era um detetive de Los Angeles que tinha traumas, né, por causa da Guerra do Vietnã e acabava trazendo toda essa loucura e acabava incomodando muito o parceiro dele, o Murtaugh, né, que estava quase se aposentando durante os 4 filmes. Faltava só uma semana para ele se aposentar, mas acabava nunca se aposentando. O Martin Riggs, ele foi interpretado pelo Mel Gibson e o cara soube trazer uma carga dramática muito legal pro personagem, porque apesar de ser doidão, de ter muitos traumas, ele tinha um humor e tinha uma energia que eram únicas, né? A gente acabou ficando muito fã da série de filmes, em grande parte por causa dele, apesar do Murtaugh também ser um cara bem legal. A série Máquina Mortífera teve 4 filmes lançados entre a década de 80 e a década de 90. O primeiro filme foi lançado em 1987 e o último filme lançado em 1998. E o segundo lugar? O segundo lugar vai para ele, o primeiro dos fodões, Dirty Harry, um cara que eliminou a escória de São Francisco ao longo dos anos 70 e 80, sempre segurando um revólver gigante, mais conhecido como Magnum 44, com uma cara feia de fazer marmanjo e chorar no cantinho. O Dirty Harry foi interpretado pelo sempre brabão Clint Eastwood, um cara que é sumidade como ator e como diretor. O Dirty Harry, ele não se importava nem um pouco de trabalhar à margem da lei, se isso significasse colocar os bandidos na cadeia ou mesmo a 7 palmos do chão. Dirty Harry mostra para o que veio já no primeiro filme, O Perseguidor Implacável, quando detonou uma quadrilha inteira de assaltantes de banco, atirando com uma das mãos enquanto segurava um cachorro quente
com a outra, e ainda soltando a pérola máxima do cinema de ação. Do I feel lucky? Well, do you, punk? O cara era sinistro, né? No filme Sem Medo da Morte, uma das continuações do Perseguidor Implacável, enquanto resolvia um assalto que ocorria dentro de uma lanchonete, o Dirty Harry simplesmente matou todos os criminosos segurando seu café e ainda deu uma chance de escolha para o último marginal, que segurava uma vítima. E enquanto isso ainda soltou uma das frases mais famosas do cinema. Go ahead, make my day, punk. Não preciso nem dizer que o marginal se entregou, né? Afinal, enfrentar o Dirty Harry é o mesmo que assinar o passe para ir para a terra dos pés juntos. Dirty Harry apareceu numa série de 5 filmes, sempre implacável no cumprimento do dever e soltando frases de efeito. Ah, e agora, em primeiro lugar, não tinha como ser diferente. O policial mais durão de todos os tempos, ganhando do Dirty Harry por muito pouco, mas muito pouco mesmo. Claro que tinha que ser ele, John McClane, o homem, a lenda, o mito, o policial mais duro de matar. John McClane, vivido por Bruce Willis, é um policial de Nova York que decide tirar uns dias de folga e vai passar as festas de final de ano com a esposa. Os dois estavam meio brigados, aquela coisa toda, ele resolveu fazer um agrado, né? Mas a festa não foi nada disso que ele estava pensando. Acontece que alguns criminosos azarados, né, porque bateram de frente com ele, resolveram pegar todos no prédio Nakatomi Plaza de refém, para lucrar alguns milhõezinhos, né? Bom, os pobres coitados não contavam que o mais fodão de todos estaria lá e arruinaria os seus planos de enriquecer de maneira fácil. Mesmo aos trancos e barrancos, se quebrando todo, arrebentando a cara, ficando completamente sujo, cortando todos os pés, John McClane provou que era um policial acima da média e detonou geral. O primeiro filme foi lançado em 1988 e redefiniu os filmes policiais, sendo considerado o maior filme de ação de todos os tempos por diversas mídias especializadas. O filme era ação do começo ao fim, mas tinha uma história muito boa. Bruce Willis ainda retornou ao papel do herói em 2 excelentes sequências no final dos anos 80. Nos últimos anos, a série ainda recebeu 2 filmes que, apesar de razoáveis, porque descaracterizaram demais o personagem, deixaram ele muito super-homem, né? E o John McClane não era isso, ele era aquele cara que se ferrava, mas resolvia a parada. Uma outra curiosidade muito interessante sobre o filme é que ele foi adaptado de um romance policial lançado nos anos 70. Esse romance foi roteirizado inicialmente para ser uma sequência do filme Comando para Matar, ou Comando no original, né? Que foi estrelado pelo brucutu mor Arnold Schwarzenegger, que fazia o papel do ex-militar John Matrix. Lembram aquele que matou geral durante o filme para salvar a filha? Bom, o projeto, né, dessa continuação não foi para frente e acabou sendo adaptado para ser estrelado pelo Bruce Willis, que já era um ator em ascensão na TV na série A Gata e o Rato. Podem notar que as iniciais do John McClane são as mesmas do John Matrix. Pro bem ou pro mal, ainda bem que o filme acabou sendo lançado desse jeito, né? Talvez um Duro de Matar com Schwarzenegger até fosse bom, mas eu acredito que não seria tão bom quanto foi o com o Bruce Willis. Bom, galera, era isso por hoje. Se alguém não concorda com essa lista, posta aí nos comentários, né? E fala qual é a sua lista dos tiras mais durões de todos os tempos. Não esqueçam de dar um like se gostaram, aproveitem para se inscrever no canal, pois só assim vocês ajudam a fortalecer a firma e ficam por dentro das novidades que vem por aí. Um forte abraço e até mais!